Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos planos de estudo tutorado. Esse é o PET final, avaliativo de História do 8º ano e do 9º ano. Então, PET final, avaliativo dos planos de estudo tutorado do 8º e 9º ano de História. Bom, do 8º ano, nossa unidade temática é o mundo contemporâneo, os processos de independência nas Américas, o Brasil no século XIX, configurações do mundo no século XIX, os objetos de conhecimento, que vai estar sendo avaliada, a questão do iluminismo, as revoluções inglesas, independência da América Espanhola, Estados Unidos da América no século XIX, os conteúdos relacionados, então, iluminismo e liberalismo, Império Napoleônico, os imigrantes no Brasil, o imperialismo no século XIX e o crescimento econômico dos Estados Unidos da América. Bom, então vamos lá, vamos para as questões do nosso PET final avaliativo. Bom, ciente que o iluminismo foi um movimento intelectual, cultural, surgido na França, no século XVIII, que criticava as instituições sociais e políticas da sociedade do antigo regime e defendendo o uso da razão na aplicação das leis, a liberdade econômica e o antropocentrismo, explique de que forma suas teorias entrariam em confronto com o absolutismo monárquico e o poder da Igreja Católica. Então, só relembrando, então, século XVIII, a gente tem o poder absoluto do rei, do monarca. Então, ele não tinha leis para estar seguindo, a Constituição, essa separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Todo o poder concentrava na mão da figura do rei, o rei representando o Estado. E o poder ali também supremo absoluto da Igreja Católica. Bom, com o século XVIII, com esse movimento iluminista desses pensadores, esses intelectuais filosóficos no século XVIII, esse movimento intelectual que tem um apoio muito grande da burguesia, o que é que eles querem? Eles pregavam, na verdade, a maior liberdade econômica, política, ter acesso à participação na política, poder eleger seus governantes. Então, esse é o movimento, então, o iluminismo, um movimento intelectual que vai surgir na Europa no século XVIII, vai defender o uso da razão, da ciência, é contra esse sistema, o antigo regime, o poder absoluto do monarca, é contra o antigo regime, e pregava, então, essa maior liberdade econômica, tolerância, liberdade aí política, e tinha como apoio, então, da burguesia. Bom, vamos lá? Continuando. 2. Explique por que podemos afirmar que a vinda da família real ao Brasil em 1808 representou o início de um longo processo de independência de nosso país. Lembrando que na França, na época, estava sob o domínio de Napoleão Bonaparte, que queria desenvolver a industrialização, a concorrência muito grande com a Inglaterra, e Portugal sempre foi amigo dos ingleses e continuou ainda a amizade, não rompeu essa amizade com os ingleses. Na época, Napoleão Bonaparte acabou invadindo Portugal, com isso a família real ela vem para o Brasil, tá? Fugindo dessas perseguições napoleônicas. Aí, em novembro de 1807, a família real embarcou rumo ao Brasil, né, sua colônia, pois Portugal estava prestes a ser, então, aí, invadido pelas tropas francesas, do Napoleão Bonaparte. A vinda da família real teve como finalidade assegurar a sua independência, aí, a independência de Portugal, e contou com o apoio, então, dos ingleses. Então, chegando ao nosso país, vai abrir a nossa economia, aqui, os nossos portos, para comercializar com outros países. Então, a gente acaba saindo dessa condição de colônia. Então, é um dos passos para a nossa independência. Depois, questão 3. Após a Guerra Civil Americana, os Estados Unidos consolidou-se como a maior potência econômica e militar no continente americano. Explique quais doutrinas e emendas políticas foram criadas para justificar o processo de imperialismo norte-americano sobre os demais povos da América Latina a partir do século XIX. O que acontece no século XIX? Na época, o presidente Theodore Roosevelt, governou os Estados Unidos, ele criou essa teoria do Big Stick, do porrete grande. O que significava isso? Na verdade, ele estava praticando o imperialismo, criando o famoso, esse Big Stick, que consistia em conversar com os latinos, né, os outros povos aí, americanos, os outros países, suavemente, mas se precisasse, ele usaria a força, ou seja,
é usar mesmo da intimidação, da força aqui para dominar. Então, ficou conhecida essa política, né, do porrete grande, ou seja, do Big Stick, do presidente Theodore Roosevelt, que governou aí os Estados Unidos de 1901 até 1909. Então, era falar suavemente com os latinos, os outros países, aí americanos, mas se precisasse de usar força, da intimidação, usaria. Então, é política imperialista, dominar os outros povos, aí, os demais povos da América Latina. Isso vigorou aí o século XIX. 4. Questão 4, continuando aqui, do nosso PET avaliativo de história do 8º ano. Qual o impacto da vida de imigrantes europeus para trabalharem nas fazendas brasileiras para a formação de uma identidade nacional? Então, o que está acontecendo? No século XIX, em 1871, o governo paulista ele começou a pagar as passagens dos imigrantes e de suas famílias, principalmente os italianos, para virem para o Brasil. Foi instituído o colonato, onde eles recebiam um salário anual, além de permitir poder plantar milho, mandioca, feijão, criar alguns animais domésticos, era o regime de colonato. Então, começa a entrar muitos imigrantes no Brasil. Os italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, asiáticos também entraram nessa época. Então, isso tudo vai ajudar nessa formação dessa identidade aí nacional aqui no Brasil, essa diversidade. Começa aí o século XIX, então, com a vinda desses imigrantes, principalmente europeus, para virem para o Brasil estar trabalhando, principalmente nas fazendas de café. Agora, continuando, vamos para a questão número 5. O conflito bélico entre estados do norte e do sul nos Estados Unidos no século XIX foi marcado por uma intensa disputa social. Qual era o posicionamento dos dois lados no que se refere à questão da mão de obra? Bom, essa guerra civil, né, norte-americana aí, americana, entre norte e sul, né, os estados sulistas e o do norte, devido aí os conflitos aí de interesses, que você pega o norte, a mão de obra, eles defendiam a mão de obra assalariada, livre. O sul era mais os latifúndios, mão de obra escrava. O norte também, ele era contra a escravidão. Aí Abraham Lincoln, o que acontece? Ele vai ser eleito pelo Partido Republicano, e ele queria a união do país, o todo, né? O estado do sul acabou ficando insatisfeito e começou essa guerra de secção, que durou de 1861 até 1865. Mas, no final, vai acabar, quem vai estar ganhando vai ser o norte. Aí a guerra acaba em 1865 e Abraham Lincoln ele vai ser reeleito, acabou sendo reeleito. Mas só que nesse mesmo ano ele foi assassinado em um teatro por um sulista. Então essa guerra foi aí a guerra civil aí que aconteceu, a guerra civil americana entre norte e sul. Norte defendia trabalho livre, o sul ainda continuava a defender a escravidão. Então os interesses aí conflitantes entre esses dois aí, norte e sul. Lembrando que o norte acaba saindo vitorioso. Depois, questão 6, aqui, continuando. Presenciamos uma acirrada disputa pela presidência aqui dos Estados Unidos entre o republicano Donald Trump, e lembrando, né, que Abraham Lincoln, ele era republicano, a Guerra Civil Americana que aconteceu de 1809 aqui, a 1861 a 1865. Agora, novamente, o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. Um dos pontos de discórdia entre os dois políticos é o posicionamento quanto à presença de imigrantes latinos em solo americano. Ciente de que esse processo de imigração se iniciou ainda no século XIX, é correto que afirmar que desde sua consolidação como grande nação, os Estados Unidos aí da América é receptivo aos povos de origem latina em seu território? Justifique. Então, vocês vão colocar a opinião de vocês. O que vocês acham? Que eles são receptivos? Recebe muito bem os imigrantes? Ou não? Lembra que o Donald Trump, levantando ali o muro, ali na fronteira, Estados Unidos e México, é justamente porque não é receptivo, não, em relação aos povos aí de origem latina. Tá? Então, vocês vão colocar a opinião de vocês e estarem justificando.
E tem a autoavaliação. Agora é hora de você refletir sobre o que você aprendeu ao longo do ano, leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. Bom, o que aprendi em história, então? Afirmativas aqui. Reconheço a importância do iluminismo para a formação da sociedade contemporânea? Se sim, totalmente, você compreendeu bem, marca que sim. Em partes, marca aí em partes. Bom, compreendendo os fatores que levaram ao processo de independência da América Espanhola, se compreendeu sim, marca aí sim. Identifico os fatores que levaram ao processo de independência do Brasil e compreendo os fatores que levaram os Estados Unidos a consolidar-se como grande imperialista no continente americano. Se entendeu totalmente, marca sim. E se não compreendeu, ficou com alguma dúvida, coloca aí em partes, tá? Agora nós vamos para o 9º ano, o PET final avaliativo do 9º ano de História, os planos de estudo do tutorado. Bom, do 9º ano, nossa unidade temática, o nascimento da República no Brasil, os processos históricos até a metade do século XX, totalitarismo, modernização, ditadura civil-militar, redemocratização do Brasil, a história recente, os objetos de conhecimento a serem avaliados aqui, a experiência republicana, a proclamação da República, o anarquismo, o mundo em conflito, Primeira Guerra, a questão palestina, o colonialismo na África, a Segunda Guerra Mundial e as experiências ditatoriais na América Latina. Bom, os conteúdos relacionados aqui à sociedade brasileira na época da proclamação da República, os movimentos de conquista de direitos políticos, a Primeira Guerra Mundial, a crise capitalista de 1929, né, a primeira crise do capitalismo em 1929, o golpe civil-militar de 64. Então, vamos para as questões. Bom, atividades, número 1, do 9º ano, do nosso PET avaliativo. A pergunta, quem é você? Recebia invariavelmente a resposta, sou agente do coronel fulano. Essa maneira de redaguir, ou seja, de dar uma resposta, dava imediatamente a quem ouvia as coordenadas necessárias para conhecer o lugar socioeconômico do interlocutor, além de sua posição política. O termo gente indicava primeiramente que não se tratava de alguém do mesmo nível que o coronel, ou sua família. Caso contrário, o parentesco seria invocado logo de início, para situar o indivíduo dentro do grupo. Diria, por exemplo, sou primo do coronel fulano. Bom, com base no texto, conceitue coronelismo, destacando sua importância para o funcionamento nos primeiros anos da República no Brasil. Bom, o que é o coronelismo? Então, começa no início dessa república, no Brasil acabou, é o fim, né, da família real, acaba deixando aqui o Brasil, é convidado a se retirar, e começa a primeira república no Brasil. Então, ela tem um predomínio aqui dos coronéis, dos grandes latifundiários. O coronelismo a gente podia definir assim como um governo, exercido por poucos indivíduos ou famílias poderosas. E nessa época, os coronéis mais poderosos de cada região, eles faziam alianças entre si e eles acabavam elegendo o presidente que eles queriam. E naquela época também o voto era aberto, não era secreto. Então, acontecia muito fraudes eleitorais, falsificações, roubos de urnas e até o voto de cabresto, ou seja, obrigava ali os funcionários ali da fazenda a votar no presidente que eles queriam. Então, os coronéis dominavam a política nesses anos iniciais da nossa república. Então, para estar falando isso, sobre os coronéis. Depois, texto 2. Leia os textos a seguir. Texto 1. Cidadania da Mulher, a conquista histórica do voto feminino no Brasil. Em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, a mulher brasileira conquistou o direito ao voto. Sueli Vidigal relembrou a história combativa das mulheres pelo direito de votar em sua justificativa do PL. O voto feminino no Brasil foi assegurado após intensa campanha nacional pelo direito das mulheres ao voto, fruto de uma longa luta iniciada antes mesmo da proclamação da República. Texto 2. Entenda a baixa representatividade das mulheres na política brasileira. Quase 90 anos após o direito ao voto feminino, o Brasil ainda está entre os piores do mundo em participação de mulheres em cargos eletivos. Esse aqui,
com a notícia de 16 de novembro de 2020. Bom, ao longo dos anos, os espaços de decisão política têm sido majoritariamente ocupados por homens. Em uma democracia representativa, em que a maioria da população e do eleitorado é composta por mulheres, a baixa representatividade feminina é um sintoma da desigualdade de gênero e contribui para que demandas não sejam discutidas. Só um momento. Sim. Então, agora, bom, leia os textos a seguir. O texto 1 aqui, nós temos aqui uma charge, Estados Unidos, uma crise que está acontecendo, aqui o Brasil, aqui no fundo. Bom, o Brasil no período da deflagração da crise de 29. O Brasil, como país agroexportador, foi altamente afetado pela crise, então, a primeira crise do capitalismo, 1929, desde a proclamação da República, em 1889. A política externa brasileira se alterou consideravelmente. Quando ocorre o crash da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, o Brasil recebeu golpes na economia de todos os lados. Internamente, o país já estava envolvido com problemas econômicos, crise industrial e cafeeira e políticos também. Com esse crash da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, novos empréstimos no exterior para a manutenção da política de valorização do café ficaram praticamente impossíveis de se conseguir. Bom, analisando o texto, político e economicamente anterior à Segunda Guerra Mundial, os textos revelam que a crise de 29, bom, letra A, alterou a economia brasileira, que passou a exportar café para diversos países. Pelo contrário, como se é uma crise que vai estar afetando quase que o mundo inteiro, o único país que não vai estar afetando, na época, é a União Soviética, que era socialista, quase o mundo inteiro é afetado por essa crise. Começa nos Estados Unidos e vai se espalhando. Letra B, provocou graves consequências para o Brasil, que dependia do mercado externo. O que vocês acham? Que o Brasil dependia da compra, principalmente um dos nossos maiores compradores de café era os Estados Unidos. Então, isso vai afetar diretamente, tá? Letra C, paralisou o crescimento industrial nos Estados Unidos, agravando o desemprego nesse país? Sim, mas se a gente for pegar num contexto aqui geral, olha só, o Brasil vai ser muito afetado. Letra D, gerou uma onda de empréstimos do governo brasileiro aos pequenos agricultores? Acredito que não, né? E número 5, leia o texto a seguir. Após o ato, iniciou-se um regime de exceção que durou até 1985. Nesse período não houve eleição direta para presidente, o Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. Bom, com base na reportagem acima, descreva com suas palavras como a sociedade civil brasileira planejou a deposição de João Goulart, culminando no golpe civil-militar de 1964. Essa deposição é retirada mesmo, é um golpe, uma ditadura, o fim do governo aqui do presidente do João Goulart. Bom, na época, renunciou o presidente, era o Jânio Quadros, e assumiu o vice, João Goulart, o Jango. A política dele desagradou a classe média, e os militares, com a promessa de... os militares também. Na época, o João Goulart, o Jango, ele estava realizando as reformas de base, que eram as reformas que ele queria, agrária, administrativa, bancária, tributária, política, educacional, e os grandes empresários dos exércitos eram contrários a essas reformas. Aí vai acabar acontecendo, então, o golpe de 64, a ditadura militar. Então, ele é retirado do governo e os militares assumem. Aí vai fechar o Congresso, acaba a democracia, é uma época do governo ditatorial, é o fim aqui da democracia, só vai ser restabelecida depois de 1985. Então, o Brasil vai viver uma ditadura, um governo autoritário, de 1964 até 1985, com essa deposição de João Goulart, o Jango. Bom, questão 6. Após ler, e se possível, ouvir a canção Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, responda. Então vamos lá, vamos ler a letra aqui. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito.
Silêncio na cidade, não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Então, aqui está perguntando quais os sentidos, aqui os sentidos possíveis da palavra cálice, na canção acima. Então, está falando, pai, afasta de mim esse cálice, na verdade é o calar a boca, é a censura na época do regime militar, ou seja, fique em silêncio, não fala mal do governo, que senão você vai ser preso. Então, esse vinho distinto de sangue são as torturas, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir o trabalho, a labuta, mesmo calar da boca, resta o peito. Tá? Então, está falando assim, afasta de mim essa censura, esse fim desse regime autoritário da época da ditadura militar. Então, são canções de protesto que acontecia na época. Então, você vai colocar aí quais os sentidos possíveis para a palavra cálice na canção acima. Depois tem a autoavaliação. Agora é hora de você refletir sobre o que você aprendeu ao longo do ano, leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa sua compreensão de cada uma delas. Bom, o que eu aprendi em história? Afirmativas. Compreendi as relações de poder entre a oligarquia nos primeiros anos da República, que são os coronéis, né, que dominavam, o voto era aberto, não era secreto, então os coronéis, eles assistiam você a votar. Bom, compreendi os conceitos de governos populistas no Brasil, compreendi o processo de consolidação, censura, repressão aplicados na época no governo militar, lembra da música, então, que a gente acabou de discutir, cálice, né? Compreendi o processo de globalização e transformação política mundial pós-queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, se sim, se compreendeu bem, marca aí, ou ficou alguma dúvida em partes, assinala aí em partes, tá? Então, essas são as atividades do PET avaliativo. Então, até a próxima e obrigada.